Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão participando desse nosso retorno, né, aos nossos encontros. Eu sou a Letícia, sou nutricionista e pós-doutoranda aqui da Unicamp. Agora estou cuidando dessa parte de educação e difusão de conhecimento aqui do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades. E a gente faz várias ações com vários públicos e uma dessas atividades são os encontros de alimentação e alimentação saudável e cuidados na primeira infância. Então, sejam muito bem-vindos. A gente sempre traz palestrantes, né, profissionais que são especializados nos temas que nós abordamos, queremos abordar. E eu já agradeço de antemão a doutora Débora pela disponibilidade, por participar desse momento conosco nesta tarde. Imagina, eu que agradeço o convite. Pessoal, boa tarde a todos. Antes da doutora Débora falar, eu queria só lembrar algumas pessoas, eu estou vendo aí que já participou conosco desde o princípio, que foi lá em 4 de março de 2020, primeiro encontro presencial, logo depois a Unicamp suspendeu, né? O expediente veio a pandemia, a gente mudou para esse formato online e foi muito, muito bom. A gente teve vários encontros ao longo de todos esses anos, né? Vocês lembram que a Ruth, que era gestora de difusão, de educação e difusão do conhecimento, uma pessoa fantástica, inclusive a agenda da primeira infância nasceu de discussões entre mim, a Ruth, depois a Helena, né? Helena Izzi, muito querida, a Tati, que está nos Estados Unidos. Então, assim, é um grupo de pesquisadoras, né? E de mães que trabalhavam aqui no Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, que é dirigido pelo professor Lício Veloso, ele que é o diretor do Centro de Pesquisa, né? E aí a Ruth agora, ela foi convidada para trabalhar na reitoria, então não necessariamente ela vai participar dos encontros, infelizmente, porque ela é aquela mãe super estudiosa, né, que sabe de todos os assuntos, e indicava palestrantes, é uma pessoa fantástica que com certeza nós vamos sentir muita falta, né? Então agora a Lelê, gente, desculpa, não é a Lelê, é a Letícia. Doutora Letícia. A gente tem muito carinho, fala Lelê, né? Ela não contou novidade para vocês, mas a gente não vai ter mais aqueles encontros quinzenais ou mesmo mensais, né? A gente mudou um pouco. Então, esse ano nós vamos ter 2 encontros assim, que são online pela plataforma Google Meet, e nós vamos ter 2 presenciais. Olha que fantástico! Nós vamos ter 2 presenciais, gente. Um agora nesse primeiro semestre e um outro no segundo semestre, que daí um vai ser de manhã das 9 ao meio-dia e o outro vai ser das 2 às 5 da tarde. Então vai ser muito legal. Esperem pelas novidades, acompanhem sempre as nossas redes sociais, o site do OCRC, que a Letícia vai sempre colocando as novidades por lá. Tá bom? Bom, para a doutora Débora, que ainda não participou de nenhum dos nossos encontros, eu vou explicar um pouquinho sobre a dinâmica. Acho que a Letícia já deve ter dito alguma coisa, né? Mas, em princípio, a gente convida a pessoa para falar sobre um tema, nesse caso, alimentação e sistema imune, né? E aí a profissional dispõe de 30 a 40 minutos para falar um pouquinho, lembrando que o nosso público é formado por pais e cuidadores familiares. São essas pessoas que compram lá nos supermercados, pagam impostos, CMS, vêm para a universidade, eles merecem todo o conhecimento que há de melhor. São eles, né? É claro que participam, muitas vezes, pessoas da pastoral da primeira infância, a gente recebe esse público, a gente recebe também professores da educação infantil, que são super bem-vindos. Então, até a linguagem, doutora Débora, assim, a gente tem que ser um pouco cuidadoso, porque são pessoas que não necessariamente são formadas na área da saúde, né? E aí, como que acontece? Você explica durante a sua aula e tudo mais, quem pode participar só abrindo o microfone e falando, todas as pessoas de microfone fechado. Quem pode participar são Helena, Letícia, Izzy, eu e a Tati, que não está aqui agora, né? Ela não pode participar. A gente, como já tem bastante hábito, né, com esse tipo de evento assim, muitas vezes a gente dá exemplos ali para enriquecer, sabe, a aula, traduz alguma coisa para eles, porque a gente, né, que vive nesse meio assim de formatos da mesma área, a gente tem muitos jargões, então a gente tenta ali, sabe, melhorar a situação, mas é isso. Aí depois que você apresenta a sua palestra, então, a gente abre para perguntas, eles têm a liberdade de abrir o microfone e perguntar diretamente, se inscrevendo, levantando a mãozinha, né? Ou então, tem muitas pessoas que trabalham, sabe? É interessante que eles estão lá com o telefoninho e tal, trabalhando, assistindo ali a palestra, aí eles não conseguem falar, eles escrevem aqui no chat, eu falo, a Leleu, a Helena, a Isa, a gente vai tentando atender a todos.
tá bom? Então, agora eu vou apresentar a doutora Débora, é um prazer imenso ter você aqui junto conosco. Nossa, você não imagina que cada palestrante que vem, assim, a gente fala sobre ele, tem indicação, a gente muitas vezes vê nas redes se a pessoa tem Instagram e tudo mais, né? Então pergunta, assim, as pessoas são muito esperadas e desejadas e queridas que venham no nosso encontro, né? Eu vou fazer um merge aqui entre a Biblioteca Virtual da FAPESP e o que a Letícia colocou aqui no site do CRC. Quem que é a doutora Débora Álvares Vidal Pereira? Ela é médica, graduada na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, realizou residência médica em pediatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo também, realizou residência médica em alergia e imunologia pediátrica pela Universidade Estadual de Campinas. Ela acompanha o ambulatório de alergia alimentar e dermatite atópica do Serviço de Alergia e Imunologia da Unicamp, além de atuar como alergista e imunologista no Instituto de Alergia Campinas. Então, agora, doutora Débora, nós vamos todos fechar o microfone e o palco é seu, tá bom? Seja muito bem-vinda em nome do Lício e do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades. Tá bom, obrigada. Agradeço muito o convite. Você falou que era do Lício, eu falei, ai meu Deus, meu chefinho. Então, espero atender aí às expectativas. Então, eu vou falar um pouquinho aí sobre o tema, né, alimentação e sistema imune, e eu imaginei algumas coisinhas aí para conversar sobre isso, tá? Então, é isso que você já falou, né? A minha formação é essa, medicina e a pediatria lá na USP e a alergia e imunologia pediátrica na Unicamp. E atualmente eu estou, né, além de acompanhar o ambulatório da Unicamp, agora eu estou gestante, então em algumas vezes eu não vou, porque tem outras coisas, exame do nenê, né, essas coisas, ultrassom, consulta, mas no geral, né, eu frequento já faz desde a minha formação, porque eu fiz na alergia e imunologia pediátrica, mas mesmo desde lá eu já acompanhava o ambulatório também lá do setor de adultos, né? Então, fiquei bastante também lá com o Lício, com o doutor Eli, com a doutora Ariana, né, também. E atualmente eu atuo, né, como alergista imunologista na clínica, então no Instituto de Alergia Campinas, né, que é onde a doutora Ariane Yang trabalha, e também atuo em Indaiatuba, num consultório próprio e também pelo convênio do AOC. Deixa eu perguntar uma coisa, doutora Débora, você falou por causa do exame do neném, você tem um bebê? É isso? Não, exame do nenê que eu digo é porque eu tô gestante. Aí eu tô fazendo ultrassom, aí tô Que fazendo, graça. né? Você Aí tá com uma carinha de grávida consulta mesmo, essas sabia? coisas. Parabéns. Viu? Obrigada. Deixa eu te falar uma coisa, parabéns, né, por todos nós, mas, assim, não é um pré-requisito, entendeu? Vir aqui no nosso evento, participar da nossa agenda, não é pré-requisito ser mãe, mas a gente gosta bastante, porque, assim, uma coisa é a teoria, muitas vezes, a gente trata de introdução alimentar, trata de muitos temas, sabe? Outra coisa é a teoria aliada com a prática, então, quando a gente tem essa junção das duas coisas, fica até muito melhor, assim, sabe? Parabéns, viu? Obrigada. Ainda não tenho essa prática, super prática, né? Mas além dessa questão que a gente vai conversar agora, também é algo que eu sempre me interessou, né? Afinal de contas, fiz pediatria de base, né? E então, questão alimentar, de introdução alimentar, né? Métodos de introdução alimentar, eu adoro. Então, mas aí vamos focar um pouquinho. Agora da alimentação, então, e sistema imune. Então, esses foram 3 temas, assim, maiores dentro dessa apresentação que eu pretendo conversar um pouquinho. O primeiro já que vamos falar de sistema imune, então, só dar um apanhado sobre o sistema imunológico. O segundo é sobre a microbiota, que sim, ela vai ser, se bobear, o tema mais importante aqui nessa aula. E o terceiro é sobre o aleitamento materno e introdução alimentar, né? Tudo focando aí nessa interação, né, da alimentação com o sistema imune. Então, o sistema imunológico, a gente pode dividir em duas partes, tá? Assim,
de forma mais fácil de entender. Então, a gente tem a nossa imunidade inata, que o que é isso? Quando entra alguma bactéria, entra algum vírus, entra algum agente externo no nosso sistema imunológico, né, no nosso corpo, para combater, a gente tem uma primeira resposta. Então, uma resposta rápida e não específica, como se fossem os soldadinhos da entrada, né? O segurança da entrada do barzinho. Então, ele já vai avaliar e vai ver se vai entrar, se não vai entrar, né? E se não for entrar, qual que vai ser a primeira resposta? E aí eu dei alguns nomes aqui, citei alguns nomes, mas não é importante saber esses nomes, é só entender essa ideia, né, da barreira. Então, o que a gente quer dizer aqui na imunidade inata principal é a barreira, né, de quando esses patógenos, né, esses micro-organismos, eles entram, como que é feita essa reação do nosso sistema imunológico. E além de patógeno, também queria incluir, e aí eu falo a palavra antígeno. O que seria antígeno? Seria alguma substância externa, que não é viva, não é bactéria, não é vírus, não é um parasita, mas é, por exemplo, um alimento. Tá? Então, ele também entra como uma substância diferente aí, né? Um ser não, que não é vivo, mas uma substância diferente do nosso sistema imunológico e tem que ter uma resposta, tá? E aí a gente tem também a imunidade adaptativa, que aí ela sim já é específica com o patógeno, né? O bactéria, vírus, parasita, ou mesmo com o antígeno, né? Que é essa substância diferente aí que entra também no nosso sistema imunológico. Então, uma resposta mais específica que eu quero dizer é que ela não responde, não é na hora, né? E então ela é de acordo com aquilo. Então, de acordo com a bactéria, vai ser uma resposta, de acordo com o vírus, vai ser outra resposta. E essas respostas, as pessoas conhecem melhor como a formação de anticorpos, né? Então, quando a gente diz, pegou um vírus, já está fazendo anticorpo para ele, né? Daquela forma que a gente fala. Isso significa o quê? Que teve um tempo, né? O sistema imunológico, primeiro ele recebeu esse vírus, depois ele processou, né? Fez toda uma cadeia passou por uma cadeia de inflamação, que a gente diz, né? Com vários linfócitos, são células aí do sistema imunológico, e estimulando a produção de anticorpos. A produção de anticorpo, além dessa questão da defesa, ela também entra na produção de, por exemplo, o IgE, que é aquele que a gente ouve na alergia alimentar, tá? Então, só tô citando aqui porque mais para frente eu vou falar também um pouquinho, tá? Outro anticorpo também muito, muito legal que a gente conhece é o IgG, que é aquele que a gente faz quando toma vacina, por exemplo, né? Ou mesmo quando a gente pegou uma infecção de verdade, né? Pelo vírus. Infecção de verdade que eu digo é o vírus entrou e fez a infecção na gente. A gente produz também o IgG. Ou a gente não pegou aquele vírus, mas a gente tomou vacina e a gente fez aquele IgG também para proteção, tá? E aí, aqui as funções gerais, né? De forma bem resumida também. Então, a gente tem a defesa, que é principalmente da imunidade inata, que é da barreira. Mas uma vez que a gente tenha a infecção, então que o micro-organismo entre no nosso sistema imunológico e faça essa infecção, a gente tem mecanismos para cura, né, para resolver essa infecção. E aí as outras coisas importantes, que é a tolerância e o equilíbrio. O que seria a tolerância? Se a gente pensasse que todas as vezes que a gente entra em contato com algo diferente, a gente faria uma resposta de inflamação, uma resposta de defesa,
a gente ficaria inflamado o tempo todo, né? E aí, isso, o principal exemplo, na verdade, são realmente dos alimentos, da introdução alimentar, né? Então, quando a gente entra em contato com o alimento ele não está fazendo parte do nosso sistema imunológico, mas ele é um antígeno, então ele é aquela substância externa. E se o nosso sistema imunológico, não souber lidar com ela de uma forma para ter tolerância, né, a tolerá-la, aí a gente tem um grande problema. Então, a tolerância é uma das funções do sistema imunológico, né, e é super importante também. E o equilíbrio, né, é aquela pessoa que a gente está vendo que fica doente, mas responde bem, mas melhora rápido, né, não tem infecções tão graves, né, que suspeitem aí de uma imunodeficiência, né, que é o sistema imunológico fraquinho. Então, criança normal, né? Nunca foi para creche, começou a pegar vírus, começou a ficar doentinho, mais resfriadinho, mas aí aí vai, melhora, aí depois pega um outro vírus, aí fica mais resfriadinho de novo, mas o normal, né? E que também foi feita a introdução alimentar, conseguiu aceitar todos os alimentos, né? Não é uma criança que fica internada sempre, tem bom ganho de peso, bom desenvolvimento, então ela tem o seu sistema imunológico provavelmente um bom equilíbrio, né, de todas essas funções dele. Então, o que contribuiria para uma boa imunidade? Aí aqui também, mais geral, né, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas a gente tem a alimentação diversificada e mais natural possível, né, que eu vou falar um pouquinho. O exercício físico, o sono, né? E aí isso daqui já entra, né, na rotina mesmo, né? Que a gente sabe que tudo isso é bom, realmente estimula aí o sistema imunológico a não ficar tão inflamado, né? Na imunidade. A microbiota, que eu também vou falar um pouquinho mais. A genética, por quê? É isso, né? A gente nasce com um código de barras, né? Que é a nossa genética. E ter a genética, lógico, ter algumas coisas, pequenas alterações no gene é super normal. E nem sempre a gente tendo alguma alteração do gene significa doença. Porque não sempre ter o gene se expressa e faz a doença. Mas algumas vezes acontece, né, desse gene se expressar e ter alguma doença genética, mesmo da imunidade. Então, a gente tem uma série de doenças, né, genéticas e que interferem na imunidade, tá? Que aí a gente faz investigação em consultório, com imunologista, mas já tem um quadro, né? Essa criança a gente já suspeita, mesmo o pediatra já suspeita na consulta que não tá tão legal, né? Pelas infecções, pela gravidade das infecções, tudo isso. E a vacinação ela contribui demais para a boa imunidade, né? Que graças à vacina a gente está evoluindo bastante aqui, né? Então, ter a oportunidade foi criada uma vacina que protege, né, contra uma gravidade, uma doença grave, às vezes não vai proteger necessariamente você pegar o vírus, mas vai proteger de você ter uma resposta grave, e mesmo ter uma resposta grave protege por quê? Muitas vezes porque já tem uma resposta rápida contra esse vírus, e o responder rápido contra o vírus já faz com que ele não se prolifere tanto no nosso organismo, então a gente acaba até passando menos, né? Então diminui bastante também a transmissão, né, de vírus um para o outro. Bom, então aí antes, né, de começar a dar alimentação, eu vou falar sobre a microbiota, tá? Então a microbiota, lembrando, ela é composta, né, então é um conjuntinho aí de seres composta de bactérias, vírus, fungos, né, e outros que estão presentes no nosso trato gastrointestinal. Então tem o conjuntinho que mora na boca, o conjuntinho que mora no intestino, tem o conjuntão, né, que mora na pele, que é o nosso maior órgão, então tem muitas, né, e no nosso sistema respiratório.
E aí, vamos para a microbiota intestinal. Para vocês terem uma ideia, a gente tem mais ou menos 100 trilhões de bactérias comensais no intestino. O que é comensal? Comensal é aquelas bactérias que vivem em equilíbrio lá no nosso intestino e com a gente, equilíbrio com a gente, né? Contribuindo com a gente no nosso intestino. E quando no nascimento, a microbiota do nenê ainda está em formação. Então, ela está super instável, ainda não tem exatamente aquele equilíbrio, não tem, ainda está em formação mesmo. E só vai adquirir essa estabilidade, né, esse equilíbrio, por volta aí dos 3 anos de idade, tá? E aí vem esse outro conceito que seria do ambiente bifidogênico. Isso tem a ver com o tipo de bactéria, tá? Então a gente tem algumas bactérias que elas promovem esse ambiente. Então, bifidogênico leia-se como tolerante, mais tolerante, né? E isso ele leva a um equilíbrio, quando está em equilíbrio, então, esse ambiente, né, da microbiota intestinal, ela leva a uma produção de um muco de melhor qualidade, né? Então, essa barreira, a primeira barreira, que é a parede, já fica melhor, né? Já fica mais segura contra bactérias ruins, contra vírus, né? E, além disso, a gente também tem uma tolerância maior, tá? Então, essas células dendríticas, enfim, são células do nosso sistema imunológico que eles tendem a responder melhor, produzindo mais células reguladoras, tá? Reguladoras. As células regulatórias, né, reguladoras, elas dão a tolerância. Então, principalmente lá naquela questão da alimentação. Então, é super importante. Além da produção também de IgA, que o IgA é um dos anticorpos que eu não comentei. Então, eu comentei o IgE, que era da alergia alimentar, o IgG, que é quando você faz uma infecção, ou você recebe uma vacina e você produz esse IgG, que é de proteção, e tem o IgA, que é a imunoglobulina A, que é o anticorpo que fica nas nossas mucosas. Então, fica bastante no nariz, fica nas nossas entradas, né? No trato gastrointestinal tem bastante, né? Na nossa pele, que é a nossa barreira, né? Bom, e aí, quais seriam os fatores que contribuiriam, então, para uma microbiota saudável, né? Então, para esse conjuntinho aí saudável. Aí a gente tem, eu não coloquei aqui, mas é importante, a alimentação intraútero, né? Então, a alimentação da mãe, isso já começa já dentro da barriga da mãe, já começa contribuindo para a microbiota do nenê, tá? E aí, o parto vaginal, porque ele também, as bactérias que compõem aí o ambiente da vagina, elas também contribuem muito quando o nenê passa pelo canal de parto para o equilíbrio na microbiota do nenê também, tá? Do recém-nascido. O aleitamento materno, né? Que ele também contribui com os lactobacilos, que são muito bons que também para essa microbiota. Alimentação rica em fibras, frutas, verduras, que eu vou falar no próximo slide. E evitar o uso indiscriminado de antibiótico, e aí lembrar, então, que é isso. Criança pode ficar doente, né? Ter vários resfriados, mas um por mês, no comecinho né, no comecinho da creche, no comecinho da escolinha, nunca tinha tido contato, entrou na escolinha, tem um resfriado por mês, às vezes tem mais do que um, né? Às vezes tem até mais do que um resfriado no mês. Isso é comum, não sendo uma infecção grave, né? E se tiver suspeita de uma imunodeficiência, ok, passa com um especialista, a gente faz uma triagem imunológica, tudo isso, mas existe muita preocupação e muito imediatismo, algumas vezes, com relação aos sintomas. E aí, por conta de uma tosse que não está resolvendo muito, mas que era
resfriado que ainda está passando, que a tosse é a última que vai embora, e aí vai no pronto-socorro, dependendo aí, né, o colega acaba passando um antibiótico que às vezes nem precisava, e esse antibiótico, ele não tem um alvo. Todo antibiótico, a função dele é matar a bactéria, e o antibiótico, ele vai atingir todas, né? Não que ele mate todas as nossas bactérias, que ele não tem esse poder, porque a gente tem muita bactéria, né? Como eu falei. Mas ele atinge e realmente faz uma super desregulação, principalmente nessa microbiota da criança pequenininha, que não tá nem estável ainda. Então, a gente tá lá construindo, se esforçando, e aí vem o antibiótico e acaba com o nosso trabalho, né? E não fazer dieta restritiva sem necessidade, tá? Por conta, principalmente, aí da diversidade. Então, a diversidade da alimentação e sendo natural é o que vai promover uma bactéria, um equilíbrio, uma comunidade de bactérias do bem, né? Que ajudam a gente, tá? Ô, Débora, posso participar? Que aí acho que é mais gostoso, né? Quando... Claro! eu queria, né, chamar bastante atenção para isso que você está falando, que eu acho muito importante. Que muitas vezes alguns recursos que são usados, né, é o que a gente sempre fala, os recursos médicos, né, dos profissionais de saúde, eles têm que pesar o risco e o benefício, né? Então, o uso de um antibiótico tem que ser usado realmente se existe, como você disse, um alvo. Então, existem algumas situações que vai haver, assim, esse extermínio de outras bactérias, mas o custo compensa. Já outros nem tanto, né? E aí, o que você falou também de dieta restritiva, você está querendo dizer de fazer restrições alimentares, do tipo assim, talvez seja uma intolerância ao glúten, talvez seja lactose. Então, na dúvida, tira. Na dúvida, tira. Aqui, porque não tem problema, né? Mas pode ter um custo isso, né? Uhum. Exato, é isso mesmo. Aí eu vou falar até um pouquinho mais sobre isso depois. Legal. Porque virou até um modismo, né, Débora, essa história. A pessoa está com intolerância à lactose, não fez nenhum exame, já tira tudo que é da lactose, né? Não, tá complicado. E aí, por isso que eu vou falar um pouquinho disso na segunda parte aí da alimentação, porque eu acho que vale a pena, assim, que tá tendo bastante, e faz parte do sistema imunológico, né? Débora, deixa eu te contar uma coisa agora. Minha filha tem 4 anos, né? E aí, por causa da pandemia, ela não ia à escola, não tinha contato com criança nenhuma, né? Você ouviu falando, né? Que ela entrou no colégio agora, depois das 2 vacinas da Covid. Aí foi 5 dias de escola, pegou uma gripe. Pegou uma gripe, não era Covid e tal, recuperou bem, voltou para a escola, foi mais não sei quantos dias, outra gripe de novo. Daí eu comecei assim, né, mãe? Não, as pessoas ao meu redor, né? Alguns, mas eu usava tal coisa, eu usava descongestionante. Eu falei, não, gente, pera lá. Eu sou bióloga. Eu vou levar minha filha numa pediatra, eu vou ouvir o que a pediatra vai falar. Depois, de acordo com o que a pediatra falou, eu achei que foi muito coerente o tratamento que ela deu para minha filha, disse exatamente isso que você falou. Ela entrou na escola, ela pegou, o sistema imune dela está amadurecendo, nós não vamos encher de coisa. Eu falei, graças a Deus, porque uma criança, o sistema imune tem que amadurecer e tem que aprender a reconhecer aquilo, combater e se curar. Eu não posso ficar dando medicamento de uso contínuo para minha filha, não é? Por exemplo, minha filha teve uma gripe, vou dar corticoide 60 dias para minha filha? Sendo que, né, se ela é uma criança saudável, como você falou, em poucos dias, graças a Deus, se recuperou, está indo lá na escola, né? A gente tem que ser muito cuidadoso com relação a isso, né, Débora? De ser imediatista e querer que aquele sintoma passe lá, ai, meu Deus, está tossindo, amanhã já tem que sarar. A mãe fica louca. Tosse é o terror das mães, né? Todo mundo é desesperado. A criança chega a vomitar, às vezes, né, de tanta secreção. E não é só. E eu coloquei antibiótico, não é só antibiótico, também tem a questão do Predicin, né? E o Predicin é o corticoide, que também parece água, né? Exatamente. E aí também a mesma coisa, tá com tosse e não tá melhorando. Aí não vai, né? A gente tem que esperar, tem que dar um tempo para o sistema imunológico se recuperar dessa infecção. A inflamação que o vírus causa na via aérea, ela demora para recuperar também. E enquanto está inflamada, é o que eu falo para as mães, que elas não entendem de onde vem a tosse, né? Eu falo, olha, sabe quando você cai e rala o joelho, e rala bem ralado, aí o joelho não fica inchado,
e fica saindo um líquidozinho, é a mesma coisa que acontece no nariz quando inflama, porque chegou um vírus, por exemplo. Então, ele fica mais entupido por causa disso, porque está inchado, ele fica produzindo secreção, só que a secreção é um muco grosseiro, que é difícil de sair às vezes. E ele cai, ele vai escorregar lá atrás, né? E vai dar esses reflexos de tosse, mas é um reflexo de segurança, para esse catarro não ir para o lugar errado, né? Ainda bem que tosse, né, Débora? Ainda bem que que tosse a partir de certa idade, né? Já pensou? Exato, mas aí é complicado, né? A gente fala, vamos lavar o nariz e tal. Mas, graças a Deus, a maioria das mães entendem, mas é que tem mãe que realmente fica preocupada, e aí leva no pronto-socorro, e aí se der só uma lavagem nasal, o pediatra dá só lavagem nasal no pronto-socorro também tá sendo meio raro, assim, pelo menos no que eu tô pegando. Tem muitos que estão dando Predicin por conta disso também, ou mesmo antibiótico, né, azitromicina, claritromicina, que são mais para os atípicos, né, para os vírus, enfim. Ai, gente, é complicado, mas o Predicin, o corticoide, ele também altera a microbiota, né, não só o antibiótico, tá? Bom, aí próximo. Então, a gente tem algumas definições aqui de prebiótico e probiótico, tá? Então, o que seriam prebióticos? Os prebióticos seriam é como se você desse a comida da bactéria, tá? Então, isso daqui é falando aqui para nossa microbiota, tá? O que melhoraria para nossa microbiota. Então, o prebiótico seria como se você desse a comidinha para essa bactéria. E para essas bactérias que já existem lá, né? Para elas se multiplicarem, né? Mas para as bactérias do bem, tá? É sempre focando nisso, né? Então, nossa, são muitos estudos para poder definir esses prebióticos também. E a gente tem os principais aí, né? O FOS e o GOS, né? São oligosacárides, enfim, são tipo carboidratozinhos, né? Eles não digerem, tá? O FOS, ele é mais encontrado aí nas frutas, que aí foi o que eu comentei, né? Que eu ia falar. Então, nas frutas, nas verduras, tá? Principalmente cruas, né? Mas é encontrado, então, nos vegetais, tá? Mais nos vegetais. E o GOS, ele foi uma opção aí encontrada principalmente pelas indústrias, né? Que fazem as fórmulas complementares, porque o leite materno, ele não tem o GOS, mas ele tem outros oligosacárides não digeríveis. Não digeríveis quer dizer que não quebrados, né? Outros carboidratos que não são quebrados e que ajudam nessas bactérias do bem, que são essas bifidobactérias e lactobacilos. O leite materno já tem vários, né? O leite materno maravilhoso. Mas quem não conseguiu ou não pôde ter essa chance, então pelo menos a pessoa consegue encontrar esse GOS na grande maioria das fórmulas infantis, né? E a gente tem os probióticos. E aí os probióticos já são a bactéria viva. Então a gente já está dando a bactéria viva. E lógico, são as bactérias, né, que a gente quer, com o intuito que a gente quer. Então tem vários tipos, para vários intuitos, né, para vários porquês. E esse daqui são só alguns exemplos, tá? Que eu coloquei, que é o LGG, né? Que a gente chama, o Bacillus clausi, enfim, são de probióticos famosinhos, tá? Não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Nenhuma marca, mas já ouviu falar em heterogermina? É um probiótico, tá? Culturelle é um outro probiótico. Né? Então, é isso que seria probiótico, quando você está dando a bactéria viva para poder ajudar na construção dessa microbiota. O probiótico sozinho não faz o trabalho completo. O probiótico, na verdade, ele é como se fosse uma rampinha para ajudar, uma escadinha para ajudar a criança a subir na maca. Mas ela tem que fazer isso sozinha. Então, o probiótico, ele ajuda, mas o que vai realmente resolver essa microbiota e ajudar na microbiota é a alimentação. E aí, alimentação. E aí, eu gostei muito dessa foto, porque a gente tem aqui um pratão de comida, mas a gente tem que lembrar que
o que a gente está querendo com essa comida, né? Com essa alimentação, o que a gente vai dar, né? O que a gente vai estimular de bactéria, né? De vírus, de tudo, né? Desse equilíbrio da microbiota é de acordo com a alimentação que a gente está oferecendo para as crianças. Aí é o primeiro grande alimento, né, que não tem como ninguém falar mal, né, perfeito demais, o aleitamento materno, né, o leite materno. Então, a gente tem no leite materno muitos anticorpos, né, IgA secretores, que são aqueles anticorpos das mucosas que eu comentei, que são da barreira para não deixar as bactérias entrarem, tá, ou os vírus, enfim. O IgG, que é da resposta vacinal, né? Então, por que a mãe toma DTPA lá na gestação? É justamente para passar esses anticorpos bons aí para o nenê, né? A gente tem aí os agentes antimicrobianos, aqui tem vários nomes também difíceis, né? Do nosso sistema aí, que fazem parte, alguns aí do nosso sistema imunológico, outros são que dá fórmula realmente aí do aleitamento. Na verdade, tudo está no aleitamento materno, mas a gente também produz isso no nosso sistema imunológico, a gente passa para o nosso nenê, né? Agora, esses outros aqui, né, são do próprio leite, né, também, que a mãe produz, e todos, assim, pensando realmente também nesse mecanismo aí de defesa, tá? Da resposta inata, né, que é aquela de primeiro encontro, né, com aqueles agentes invasores, como que vai ser a resposta, uma resposta de defesa. A gente também tem as proteínas, vitaminas, minerais, fatores de crescimento que vão ajudar nesse recém-nascido e nesse bebê. Os fatores anti-inflamatórios, que é super importante, lembrando que a gente não pode ficar inflamado o tempo todo, né? Inflamado é isso, quando entra algum agente, né, um parasita, um vírus, uma bactéria, a gente está respondendo contra ele. Enquanto a gente está respondendo contra ele, a gente está inflamado. É uma inflamação que está sendo causada. E a gente não pode ficar assim o tempo todo, né? Então tem que ter aquele equilíbrio que eu comentei, aquela tolerância, aquele equilíbrio. Que aí fazem parte, né, esses agentezinhos que estão presentes no leite materno. Enzimas, né, para digerir melhor esses alimentos também, né, e mesmo também fazendo aí parte aí do sistema imunológico, né, para defesa também. Gorduras, ácidos graxos também, que contribuem, né, tanta coisa, tanto para o sistema nervoso, mas também para a defesa do organismo. E aí a gente vem para a introdução alimentar, né? Lembrando, então, aí até os 6 meses, o preconizado é o aleitamento materno exclusivo, né? E aí depois você vai começar a introdução alimentar. A introdução alimentar sempre respeitando os sinais de prontidão, né? Então a gente tem que ver se esse nenezinho, às vezes ele é pré-termo, né? Nasceu prematuro, e aí não tá conseguindo ainda sentar, né? Sentar, tá caído, enfim, como que você vai dar comida, né? Então tem que respeitar esses sinais de prontidão, ver se ele está apto já, né, para comer. Por volta de 6 meses é a média, mas isso pode mudar. Então aí deve ser feito sempre essa avaliação direitinho com o pediatra, né? E a forma de apresentação da alimentação também, né, uma forma adequada. Aí a gente tem sempre preconizar a alimentação rica em vegetais, frutas, fibras, né? Além das proteínas, dos carboidratos, das gorduras que a gente já conhece, mas sempre pensar nisso, né? Nesses vegetais, nessas frutas, nessas fibras que a gente está pensando lá na microbiota. E não retardar a introdução dos alimentos alergênicos por medo de alergia alimentar. Então, acontece também, né, de repente, ter uma mãe que às vezes tem um filho com alergia a leite, né, a proteína do leite, de vaca, ou já resolvida, ou ainda vigente, mas que ela tem medo do irmãozinho ter. Então, ela nunca ofereceu leite para o irmãozinho. E aí é aí que começam as questões, porque a gente está falando de uma microbiota que está em formação
e de um sistema imunológico que, recebendo, né, o aleitamento materno, não recebendo tanto antibiótico, né, e a mãe oferecendo os demais alimentos assim de forma equilibrada, então tem tudo para dar certo, tem tudo para responder bem com a introdução desse alimento, né? E não está recebendo por conta disso, né? Por conta de um medo. E que pode desencadear, sim, aumentar uma chance, né, de mais para frente ser mais difícil de aceitar esse alimento. Aí eu já vou falar um pouquinho mais disso, tá? Mas só algumas considerações, a gente tem algumas coisas, né? Por exemplo, os ácidos graxos de cadeia curta, né? Que estão presentes nas verduras, nas fibras, nas frutas. Elas estimulam a produção das células T regulatórias, que são de tolerância, né? Que eu comentei, né? Para aceitar aquele alimento e não reagir contra aquele alimento, por exemplo, né? A gente tem os ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, que são aqueles LC-PUFAs. O principal que a gente gosta bastante, que controla a inflamação, é o ômega 3, por exemplo, que está presente aí nos peixes, né? Linhaça, nozes. E a gente tem também a vitamina A e outras vitaminas, né? Assim como B12, B3, que vão estimular também essas células regulatórias, né? Então, estimulou a célula regulatória, a gente está pensando que ele está fazendo bom, né? Ela não vai aceitar uma coisa ruim, tá? A gente não precisa ficar com medo de, mas vai que começa a aceitar coisas ruins. Não vai acontecer, né? E mesmo porque o alimento nunca ele é ruim, né? Que mesmo quem tenha alergia a ele, infelizmente aconteceu, mas o alimento não ia fazer mal, né? E para vírus, para bactéria, não entra essas células T regulatórias aqui, não. Entram aquelas outras de defesa que vão proteger o sistema imunológico. E aí, a questão da introdução alimentar, né? Então, a introdução alimentar, a gente tem um conceitozinho aí, né, de janela imunológica, que seria dos 6 meses até 1 ano de idade. Nesse período, a gente vê, né, foram muitos estudos, antes eu já falava até para começar antes, a introdução, antes dos 6 meses, mas foi visto que não, pelo amor de Deus, o benefício do aleitamento materno até os 6 meses é incrivelmente maior, né? E não mudaria, né? Então, essa janela imunológica ficou aí agora dos 6 meses até 1 ano, mais ou menos, e ela fala o quê? Ela fala para de preferência, introduzir esses alimentos que são considerados mais alergênicos, que foi o que eu coloquei aqui, e com ressalva aí, por exemplo, do leite, porque se tiver só no leite materno, não tem porquê você dar leite de vaca para criança, né? Mas não precisa retardar algum alimento com leite que tenha, de repente fez um preparado com alguma coisa, com creme de leite, vai fazer 1 ano, 9 meses, 10 meses, não sei, não tem problema, dá, né, com algum derivado aí de leite, né, mesmo que a criança esteja só no aleitamento materno, tá? Então, esses alimentos, eles realmente são mais alergênicos. Significa que no topo aí no top, né, de alimentos que a gente percebe reações que condizem com alergia. Nem todas as reações são alergias, né? Muitas são intolerâncias, mas daquelas que a gente vê que condiz com alergia, elas são realmente as mais alergênicas, né? Posso perguntar uma coisa, Débora? Pode. A mãe, enquanto está amamentando, quando ela faz uso desses alimentos que podem ser alergênicos, isso pode realmente causar, do 0 aos 6 meses, antes da introdução alimentar, pode ter problemas para a criança? Não, de forma alguma. Na verdade, eu estou falando aqui de alimentação de criança, ainda bem que você perguntou, porque a gente não, de forma alguma, a gente vai orientar restrição materna, na alimentação materna, enquanto, principalmente, ou da gestante, né, quando ela está gerando aquele nenê. De forma alguma.
Porque a gente está lidando com a microbiota dela também, né? Também. E a gente restringir, a gente já vai fazer uma mudança na microbiota dela, que já é algo que ajuda na microbiota do nosso nenê. E ao mesmo tempo, o contato que a gente tem desses alimentos, até pelo leite materno, enfim, eles não são prejudiciais, tá? Eles levam, na verdade, à tolerância, porque são contatos pequenos, né? São contatos micro e que, na grande maioria das vezes, leva a uma tolerância. E quando não existe nada que fale, assim, nenhum estudo relevante mesmo que fale que tenha que restringir na gestante, tá? Esses alimentos para evitar alergia na criança, não existe. E a gente, assim, a alergia que a gente mais conhece, por exemplo, que é a IgE mediada, ou seja, mediada por aquele anticorpo IgE, né? E esse anticorpo IgE é o seguinte, a gente, quando entra em contato com um alimento, a gente pode produzir um anticorpo contra ele, né? Quando não teve aquela célula de tolerância tão bem, aquelas citocinas, as citocinas são receptores, né? Aqueles receptores, aquele ambiente, vamos dizer, aquele ambiente tão favorável na hora, eu não tava muito de bom humor, meu sistema imunológico, e aí eu resolvi comer pela primeira vez um kiwi, e acabei produzindo um anticorpo aí contra o kiwi, que aí o anticorpo é esse IgE, né? Se eu realmente evoluir com uma alergia para esse kiwi, esse IgE, ele faz aqueles sintomas clássicos lá que a gente conhece, né? Que é o inchaço depois de comer, o inchaço, o vergão no corpo, falta de ar. E assim, eu acho que eu tô falando tanto que eu tô começando a me perder. Ô, Débora, você me permite, você me perdoa, eu vou até falar alguma coisa que eu acho que vai ajudar a esclarecer a Janete. Ô, Janete, mesmo porque a mãe, quando ela tá gestante, o que acontece? O alimento Não que ela gestante, eu digo no período de amamentação. ou amamentação, isso. Não. Coisas. Isso, Tanto faz na amamentação ou na gestação, esse alimento vai ser processado até chegar, né? Eu lembrei o que eu ia falar. Então é isso. Ó, essa alergia, vamos dizer que a criança tenha realmente alergia a kiwi, ela vai comer depois do kiwi e ela apresenta sintoma com o kiwi. Ela está tendo sintoma com o contato com o kiwi, com o que ela está comendo, a criança está comendo. Ela não teve sintoma com o contato do kiwi da mãe tomando, quando a mãe comeu e passou para o leite, entendeu? Assim, quando a criança nunca tinha sintoma nenhum, né? De inchaço, de vergão no corpo, de falta de ar, de nada. Aí ela comeu, só que a mãe comia kiwi. Então ela passava proteínas do kiwi pelo leite materno dela, ela passava, mas a criança não tinha sintoma. E aí a criança comeu o kiwi e ela apresentou sintoma. Então, assim, nesse caso, por exemplo, eu vou até falar mais para frente, mas já adiantando. Nesse caso, por exemplo, não tem a menor indicação da gente restringir o kiwi da mãe. A mãe tá amamentando, a mãe tá passando a proteínazinha do kiwi, mas a criança não reage com essa proteína que vem do leite materno. É muito, muito raro quando a criança reage com a proteína que vem do leite materno, com esse tipo de reação IgE mediada, tá? Que eu tô dizendo, de inchaço, né? De vergão, de falta de ar, tá? A alergia que, às vezes, a gente tem que, às vezes, né? A gente, às vezes, precisa, a gente tem que avaliar tudo, mas em comprovando, por exemplo, uma proctocolite alérgica, que é aquele sangramento nas fezes, sabe, do nenê pequenininho, que aí começou com a fórmula, começou a sangrar, né? Ou às vezes nem estava em fórmula, não estava em fórmula, estava só no aleitamento materno, começou a sangrar. E aí a gente pode fazer essa suspeita de alergia ao leite de vaca, que é uma alergia ao APLV, né? Alergia à proteína do leite de vaca, não IgE mediada, não tem nada a ver com IgE. E nesse caso, às vezes a gente precisa, né,
no primeiro caso, a gente precisa pedir para a mãe restringir na alimentação dela, na dieta dela, tá? Não é nem no nenê, né? Porque o nenê tá no aleitamento materno. Aí a gente restringe na dieta da mãe. Mas, na grande maioria das vezes, as alergias que são, né, mais IgE mediadas, que são daquelas clássicas, é isso. A gente não precisa pedir restrição na dieta materna. É uma coisa complicada, tá? Não é tão simples assim. Eu tô explicando agora, mas eu sei que não é simples, foi difícil até para mim, né? Então, assim, é algo que é complicado e por isso precisa de uma avaliação. Mas a restrição materna, em questão por conta de alergia alimentar do nenê, assim, tem que ter muito critério para ser feita, muito critério, porque na grande maioria das vezes nem precisa restringir a alimentação da mãe. Ô, Tá? Débora, eu imagino que isso não é muito comum, né? Não é muito comum, né? Então, a proctocolite, que é o sangramento nas fezes, até que não é tão raro assim. Mas uma boa notícia é que esse tipo de alergia, ele sara. Ele sara em 100% das vezes, até os 2 anos, no máximo 3 anos de idade, já sarou. Tá? Mas, ô Débora, essa proctocolite, você falou de ser mais comum com o leite de vaca, né? E restringiria o leite de vaca. Aí o que a gente vê são mães que restringem o leite de vaca, aí não resolve os sintomas, aí elas restringem a soja, aí não resolve o sintoma, elas restringem o trigo, aí não resolve. Aí restringe o glúten, tudo, né? Então, é assim, ó, a gente tem uma cadeia, tá vendo esses alimentos aqui? Realmente, eles são bem... a gente tem que ficar com o pezinho atrás, porque às vezes eles realmente são os causadores. Existe sim essa ordem, tá? Que você tá falando. Mas essas restrições, porque assim, às vezes acontece de ser, além do leite, ser outros. Mas é isso. Esse tipo de alergia, né, que você falou aí, a proctocolite, ela realmente é comum. E ela sara até os 3 anos. A questão é que tá sangrando por quê? Porque tá inflamando. Se for só um sangramento muito pequeno, sem nenhum prejuízo, né? Às vezes a gente tem que somente avaliar, né? E ir acompanhando. Agora, entendo o prejuízo, a gente tem que fazer restrição para descobrir o que era. E toda vez, então é isso. Se tiver acompanhando com o alergista, essa listinha aí, esse segmento que você comentou, não estaria errado, mas tem que ter um planejamento de volta do alimento. Então, se a gente está pensando em restringir, a gente não é para sempre, não é forever. Tem que ter um planejamento. Então, eu estou restringindo para quê? Qual que é a minha finalidade de restrição e quando que eu vou voltar com ele, né? Com o alimento. Com cada Débora, deixa eu só dar um aviso para os meninos, que eu acho que eles entraram depois. Pessoal, a Letícia levantou a mão, então só retomando, é assim, ó, durante a apresentação da Débora, só os componentes da mesa que podem perguntar e participar e tal. Depois que ela terminar a apresentação, aí a gente abre a oportunidade para vocês, tá bom? Senão a gente vai ficar muito travado, tá? Obrigada, Débora, pode continuar. Imagina. Bom, então, esses são os alimentos, né, que são os mais medrosos, mas só, então, retomando, é importantíssimo, né, tendo a oportunidade, oferecer dentro dessa janela imunológica, então, dos 6 meses a 1 ano. Como que ofereceria amendoim castanha? Pode ser raladinho, por exemplo, na comida, né? Lembrando que, como eles têm esse potencial, né, de alergia, que na grande maioria das vezes não vai dar nada, o seu bebê não vai ter nada. Mas como existe esse potencial, a gente orienta que na introdução não sejam feitos juntos, né? Então, seja feito, por exemplo, uma semana um, na outra semana outra, com dias diferentes, né? Com um tempo diferente, porque se tiver alguma reação, a gente consegue identificar, né? Na dúvida, sempre procurar o especialista, o pediatra se achar que precisa, vai encaminhar aqui para a gente, né? Para o alergista, e a gente vai fazer essa avaliação aí, né? Se foi mesmo, se tem carinha mesmo de alergia, é compatível, pedir exame se necessário, né? Débora, você me perdoa.
separa Queria fazer aqui. outra pergunta para você, sabe? Uhum. Agora que você falou isso de oferecer raladinho. Minha filha nunca restringe nada disso e tal, eu fui fazendo dessa maneira que você falou, de maneira isolada. Mas eu tenho uma preocupação que é o seguinte, meu marido, ele tem super restrição a frutos do mar, ele não come. Então, desde que eu me casei, Ah, tá. basicamente, na minha casa não tem camarão. Agora eu tenho minha Aham, filha de 4 anos que eu nunca ofereci, porque assim, nem faço, você entendeu? E nem peço aham, isso, e quando a gente come fora e tal. Aí eu penso, agora ela entrou aí na vidinha social, né? Vai na escolinha, daqui a aham. pouco festinha e tal. Como que se faz a introdução? Eu tenho que fazer a introdução na porta do hospital? Eu dou lá um camarãozinho para ele, fica ali? O que que eu faço? Me conta. Pronto, então é assim, ó, isso também foi ótimo, tá? Porque, nossa, foi ótima essa colocação, porque na verdade a gente tem que ver o contexto, né? Então é bonitinho eu falar que é amendoim castanha, falar o peixe fruto do mar, mas é isso, né? Tem pessoas que às vezes não consomem em casa, né? E aí você introduzir para depois não consumir nunca mais, também não vale a pena, não vale a pena, tá? Então, é por isso, esse é um dos motivos pelo qual a gente não deve restringir a alimentação de quem está dando de mamar, porque a pessoa já está entrando em contato com aquela proteínazinha. Então, isso já é bom já. A gente não está não fazendo nada, né? Já está entrando em contato com aquela proteínazinha no leite materno, porque a mãe está consumindo, né? Mas aí, depois, quando a criança for consumir, ela tem que se basear na dieta da família, né? Então é isso, ninguém come camarão em casa. Aí eu vou só um dia lá colocar, então, não, a doutora falou, de 6 meses a 1 ano. Aí coloca lá, olha, não teve nada, maravilha, vida que segue, nunca mais come camarão. Aí só daqui, né, com 4 anos que vai comer. Então, esse contato único, ele também pode estimular, né? De repente ela não tinha e ela estimulou a produção do anticorpo aí do IgE, entendeu? E então, não precisa forçar a barra se não faz parte da cultura da família. Se faz parte, não evitar. É isso. Então, assim, todo mundo gosta de ir no Japa comer um rodíziozinho ou comer um camarãozinho de vez em quando. Tudo bem, pode dar o camarãozinho para a criança, não tem problema, tá? Nessa janela imunológica. Então, passando disso, é assim, é algo que aí deve ser avaliado, porque o camarão realmente ele é um alimento alergênico, mas se ela tiver tudo bem, sistema imunológico assim, né? Não tá se desenvolvendo bem, tá crescendo bem, não tem nenhuma dermatite, né? Nenhuma outra doença alérgica que chame muito atenção, tá tudo certinho, tá com 4 anos, vai comer o camarão a primeira vez. Não precisa ter medo, né? De comer lá na frente do hospital. Pode acontecer de ela ter uma reação? Pode, mas assim como pode acontecer comigo também, tá? Então, daí é o mesmo risco, tá? Ô, Débora, ela sempre comeu bastante peixe. E outra coisa que me faz ficar atenta, porque essa pessoa que é alérgica normalmente, ela tem até com pequenas quantidades, né? A Isabela, por exemplo, a gente faz em casa yakisoba e usa aquele temperinho, sabe? E nesses Uhum, temperinhos normalmente vai, assim, né? Resquício de frutos do mar, então ela nunca manifestou nada, você entendeu? Então isso aí é uma uhum, coisa que. A minha entendi. preocupação é que agora começa a ter vida social, né? Aí Então, começa. mas Você é não tem como exatamente controlar, isso. né? Mas é esse o ponto. A vida social, a gente tem que pensar no futuro. É exatamente por isso que a gente está focando nesse slide. A gente tem que pensar no futuro. Porque se faz parte da alimentação da família, por que eu vou restringir só naquela criança? Não vou dar, porque eu tenho medo dela ter alergia, ou algum sintoma que a criança tenha que não tem nada a ver com alergia, mas achou que era, ouvi e não vou entrar com aquele alimento. E aí ela passa dessa janela, sendo que ela podia ter entrado, né? E aumenta a chance de uma alergia alimentar depois, e é isso, existe futuro, né? A criança depois ela vai querer ir numa festinha, vai sair com os amiguinhos, né? Ou vai dormir fora. Como que a mãe vai dormir tranquila, achando, né? O que será que ela tá comendo lá fora, né? Então, realmente, a gente tem que fazer de tudo para evitar, né? Uma alergia alimentar. Ô, Débora, eu acho que o que a Érica trouxe aí pode ser dúvida de bastante gente. Você falou de questão genética, e aí a Érica está falando que o pai, por exemplo, da criança tem alergia. Aí o risco dessa criança ter alergia é maior. Olha, não necessariamente para o camarão, tá?
mas ela pode ter alergia alimentar sim, mas não exatamente para o camarão. Mas mas é isso, olha, é aquilo que eu comentei uns slides antes. Ter o gene não significa que você vai ter a doença, né? Igual intolerância à lactose. A gente tem uma pesquisa genética para intolerância à lactose. Mas fazendo essa pesquisa genética, se tiver o gene, significa que a pessoa tem intolerância à lactose? Não. Só significa que ela tem intolerância à lactose se ela tiver sintomas de intolerância à lactose. Entendeu? Perfeito. Então, pode sim acontecer, né, de alguém já tem alergia alimentar na família. Aí, aumenta a chance da outra pessoa ter, né, o familiar de primeiro grau. Pode até aumentar, mas aí a gente tem duas opções. Aí a gente pode ir para aquela parte de provavelmente não vai ter nada, porque é isso, gente, o risco não, primeiro que não vai ser para o mesmo alimento, não é necessariamente para o mesmo alimento, né? Pode ser para qualquer outro. Mas na dúvida, se surgir essa dúvida, o que eu acho que vale a pena? Passar realmente em avaliação, né, com um especialista. O especialista que eu digo é realmente o alergologista, porque são conceitos mais específicos que o pediatra geral não tem muito na formação. E se necessário, aí a gente faz o quê? A gente faz aquele IgE, que é aquela pesquisa do anticorpo. Se tiver positivo, aí a gente tem que introduzir em ambiente supervisionado, tá? E aí não é na porta do hospital, é dentro mesmo, né? Mas é isso. O problema de fazer exame desnecessário é que se você faz um exame e ele vem alterado, a gente não pode fazer vista grossa. Aí a gente tem que entrar com a conduta que mesmo que às vezes não precisaria ter feito. Entendeu? Mais ou menos. Entendi perfeitamente, Débora. Não vou fazer isso com a Isabela. Meu marido não tem alergia, não, Helena. Ele tem restrição, ele não gosta de frutos do mar, entendeu? Eu consegui fazer peixe na minha casa, ela sempre comeu e tal, mas camarão, não, infelizmente, eu amo. E você não come? Eu amo camarão, gente, mas às vezes tem coisas que eu não faço em casa porque meu marido é aquele assim, ó, tipo, frango caipira. Eu sou filha de mineiro, gente. Se eu fizer frango caipira na minha casa é quase que divórcio. Então eu tenho que o quê? Lavar a cozinha inteira. Aí eu falo, meu Deus! Não, mantemos a paz, o amor, a harmonia e a união. Vamos aqui, sabe? Eu como mas qualquer coisa, ela vai atrás de você, ela segue aí você, né? Graças a Deus, a minha filha nesse ponto, Débora, ela é completamente, entendeu? Parecida comigo, assim, sabe? Ela ama feijoada, comida. Perdão, Débora. Então, vamos falar sobre restrição alimentar. Terminando aqui nossa apresentação, tá, gente? Na suspeita de uma restrição alimentar, é sempre, sempre, sempre importante encaminhar para o especialista. E, novamente, eu falo, o especialista, o ideal é que seja realmente um alergista imunologista, tá? Porque são muitas nuances, muitos tipos de alergia, alergias que são IgE-mediadas, né? Que tem essa questão do IgE, alergias que não são IgE-mediadas e que algumas vezes a avaliação é feita de outra forma, o segmento é feito de outra forma, e aí entra nesse item 2, porque muitas vezes acaba que passa com algum profissional que não era especialista e ele solicita o IgE, né? E aí, pronto, o que a gente faz com esse IgE na mão? Né? E aí é a tal da prevenção quaternária, né? A gente não pode fazer também exames desnecessariamente, porque eles não ajudariam em nada, mas às vezes eles atrapalham, né? A gente acaba tendo que entrar com uma abordagem aí que, imagina, que problema. Vou dar um exemplo. A criança, que também está na moda, né? Criança, tá na moda, não sei se vocês já ouviram, devem ter ouvido falar que o leite causa catarro, muco, secreção, quando a criança não melhora do resfriado, deve ser o leite, e deve ser alergia do leite. Tenho ouvido muito falar disso, tem muito paciente chegando com essa história, e infelizmente tem outros colegas, né, não da minha especialidade, mas
aliás, até da minha especialidade, infelizmente, mas tem outros colegas que acabam fazendo uma associação. Né? Tem a asma, vamos avaliar aqui a alergia. E aí bota os alérgenos do ambiente, que tá tudo certo, mas aí vai incluir alimento. E aí vem o bendito IgE positivo para o leite. E aí a criança, ela tomava leite, só que ela chega no meu consultório depois de, sei lá, 1 ano, depois que parou de tomar leite. Porque a mãe tá querendo voltar o leite. Só que ela tinha o quê? Ela parou o leite porque ela estava com crise só de asma, né? Ou crise de rinite, e não é culpa do alimento, não é culpa, né? São culpados os alérgenos do ambiente, né? Que aí são os ácaros, pólens, fungos e pelos de animais. Mas foi na consultinha lá com o médico pediu o IgE, viu o IgE positivo para o leite e tirou o leite da criança. E aí ela faz 1 ano que ela não toma leite. O que eu faço com isso? Eu vou ter que pedir um novo IgE para ela, para ver se subiu, se desceu, se ficou igual. Mas zerar o IgE não zera. Né? E aí o que eu tenho que fazer para reintroduzir? Aí é aquele teste de provocação oral no supervisionado, né? Então é no hospital, é na clínica especializada, convênio não cobre, então olha o gasto para a família, né? Por conta de um exame que nem precisava ser feito. Então, na dúvida de alergia, sempre tenta passar com um especialista, né? Assim, o ideal seria que os pediatras encaminhassem, né, já para o especialista, se tiver dúvida, tudo, e porque realmente pedir um exame desnecessário, muitas vezes a gente tem muito problema depois, né? Não é nem nosso problema, é do paciente, aí é complicado, né? A gente, para ajudar até, né, para voltar tudo isso. Ô, Débora, Oi. você está falando assim, essa reintrodução é complicada porque aí pode ter ficado realmente intolerante, né? Exatamente, porque aí sim, porque o que eu costumo falar é assim, eu faço uma analogia, né? Porque nós todos, né, a gente pode fazer IgE, dosar IgE para vários alimentos nossos. E pode vir vários positivos. E aí a gente vai perguntar, e aí? Mas a gente come? Come. Como tranquilo, não tenho nada. E tem lá o IgE positivo. E o que isso significa? Significa que eu tenho uma célula de regulação. Aquelas células regulatórias que eu falei até agora, ela serve para isso. Ela é como se fosse o guardinha da prisão, que ela vai e deixa esse IgE guardadinho dentro da célula. E quem que está pagando o salário do guardinha da prisão sou eu mesma, enquanto eu estou consumindo o alimento. Eu estou pagando o salário dele, da célula regulatória. Se eu parar de consumir, aí esse guardinha fica sem salário, ele larga lá, né, a prisão, e aí o IgE foge. E aí um próximo contato já pode ter a reação IgE mediada, que é aquela que pode ser grave com anafilaxia, entendeu? Então, e aí nesses detalhes que eu acho que rodam a maior parte das questões, né? Então, o IgE eu posso ter e não ter sintoma. Só que esse não ter sintoma é que aí todo mundo fala assim, mas eu tenho muco. Tá, mas esse, né? Nessa parte que eu acho que é a mais delicada, porque aí o que é sintoma? Mas eu tenho IgE e eu tenho muco, quando eu tenho, né, tenho rinite. E aí isso vira sintoma por causa do leite. E aí tira o leite. Pronto. Então, é isso. Aí o que a gente tem que deixar claro é que rinite e asma não são causados por alimentos. O leite Ponto não pacífico. vai ser causador. Isso não existe discussão. Não existe discussão, exatamente. Não existe discussão. Débora, às vezes a pessoa mora numa casa cheia de tapete, cheia de cortina, cheia de tudo, tem asma, tem alergia e vai falar que é o quê? Que é aquele maravilhoso leite, gente, delicioso, que pediu todo dia. Né? É isso mesmo. É esse o ponto. E aí a restrição, ela, por exemplo, na infância, imagina que vai causar muito mais malefício do que benefício. Depois, para a reintrodução à porcaria, e a criança tem fase de crescimento, precisa de cálcio para esses ossos, né, Débora? Imagina, é um alimento super nutritivo e gostoso, eu sou apaixonada por leite. Com certeza. Tem tudo isso e mais a questão da microbiota. Tudo isso. É só isso, né? Só esse problemão.
É E só realmente... isso, e aí, às vezes, falam, mas o que custa? Tira o leite, né? Não custa. E não, então, só que ninguém pensa no futuro, né? Esse que é o ponto. Assim, toda restrição tem que ser planejada e tem que ter um porquê, né? E é isso. Às vezes, esse IgE, esse leitinho que a criança tirou quando ela tinha 2 anos de idade, porque ela tinha começado a creche, estava resfriadinha, né? Vírus, e falaram que era o leite, fez IgE, veio positivo e tirou. Depois esse IgE começa a subir, dependendo da tendência imunológica dela, né? Que aí depende de todo um contexto do sistema imunológico dela, que é individual, né? Mas esse IgE pode começar a subir e aí depois para colocar, às vezes não dá para colocar. Às vezes ela realmente, aí ela começa a apresentar sintomas quando ela entra em contato sem querer com leite. Que aí o que é o sintoma? Aquilo que eu comentei, os vergões, o inchaço, falta de ar, anafilaxia, olha que grave. E aí você tirou o alimento da criança, e aí ela evoluiu com essa alergia alimentar gravíssima, né? Que depois a gente tem que fazer o quê para tratar? A gente tem que fazer a imunoterapia, né? Que é um tratamento para voltar a inserir aquele alimento muito aos pouquinhos na dieta, um tratamento que também, assim como o teste de provocação oral supervisionado, não está incluso no plano de saúde, né? É um gasto para os pais. Graças a Deus existe, está cada vez melhor, né? Lá na clínica, imagina, a doutora Ariana é mestre nisso, mas é isso, né? É um transtorno, né, que a gente causa. Então, restrição alimentar nunca é bonzinho, nunca é, só ver. Tem que ter um planejamento. Muito bom. E nenhum exame ou teste alérgico faz diagnóstico de alergia. Tem que ter correlação clínica. Uma clínica condizente, então é o que você falou, né? Mas eu tenho sintoma, eu tenho muco. Mas muco não é sintoma do IgE. O IgE não dá muco. Então, não tem um sintoma que o IgE faça. Então, não tem nada a ver com esse IgE. Não tem nada a ver com o leite. Isso é rinite. Aí é alérgeno do ambiente. Aí explica tudo de novo, mas é isso. Aí tem que cair num pediatra bom, né, num especialista bom, para poder fazer essa avaliação, né? Aquilo que a gente já comentou há um tempinho atrás, nem toda restrição alimentar necessita que a mãe faça também na sua dieta. Super importante também, porque às vezes a gente chega mesmo com criança aí com alergia a amendoim, castanha ou camarão, né? Ou realmente banana, enfim, né? Alimentos aí. E a mãe, coitada, tá fazendo dieta também e tá sofrendo nessa dieta também, né? Depende, se for leite, então, né? Imagina a gente, né? Eu nunca precisei fazer, mas eu fico imaginando que terror que é fazer uma restrição alimentar, né? E porque tá em tudo, né? Dependendo do alimento, tá em tudo, leite, trigo, ovo, né? Então, a gente tem que pensar, tem que saber, tem que avaliar direitinho se é para fazer ou não, né? Porque para a mãe também tem esse risco aí de ela já ter uma IgE, também aumentar depois, tudo isso, né? Toda restrição deve ser seguida clinicamente e, se necessário, com exame. Se necessário, por conta disso. Nem toda restrição alimentar a gente precisa de exame antes. No caso aí, por exemplo, da proctocolite, não tem exame para fazer, mas tem um planejamento. Eu vou restringir por tanto tempo, e aí melhorou, não melhorou, a gente volta, ou melhorou, a gente volta também, tá? Então, sempre tem um planejamento. E toda restrição alimentar leva a um desequilíbrio da microbiota, que aí eu circulei porque é por que eu tô chamando tanta atenção nisso aqui também, né? Óbvio que tem os fatores aí do crescimento, do cálcio, né? Das vitaminas, você tá privando a criança em fase aí de crescimento, mas é isso, nos primeiros 3 anos, a gente tem que lembrar, os primeiros 3 anos são de ouro da criança, né? Que tudo que ela tá comendo, a gente tem que preconizar os melhores alimentos, a melhor qualidade, né, para poder criar uma microbiota linda, né, um composto lindo lá dentro desse intestino dessa criança que vai só dar benefícios para ele para o resto da vida.
E cuidado, tá, então, com as restrições levadas por mitos ou suposições que a gente acabou de conversar, né, sobre essa história da rinite e tudo. E a gente sempre, então, deve se lembrar de que toda restrição leva um impacto para o paciente, para a família, né? O comprometimento do sistema imunológico, o isolamento social, a criança deixa de sair por conta daquela restrição, fica ansioso, fica com medo de ter uma reação grave, né? E que pode impactar também no desenvolvimento. E aí, por último, esse daqui é o slide final, então, né? Que é que muitas vezes eu recebo no consultório, doutora, o que eu faço para melhorar a imunidade do meu filho? E aí a gente, eu acho que é algo que agora vocês, né, todo mundo consegue responder, porque é basicamente o que estão nesses slides, é atividade física, é um bom sono, é uma alimentação equilibrada, né, uma alimentação natural, rica em fibra, em verdura, é a gente evitar o antibiótico, evitar o predicin, evitar restrição, né, diversificada, enfim, é esse conjuntão mesmo. Aqui são algumas referências que eu usei para apresentação e meus contatos.